cada palestra, vocês vão pescando alguma coisa, vocês vão implementando no dia a dia. Pode ser que você assista esse webinar no início da sua carreira, pode ser que você assista depois de alguns meses, alguns anos. Em algum momento, vai fazer sentido alguma palavra, algum gráfico, algum gerenciamento, algum detalhezinho. Tá? É assim para mim até hoje, 10 anos. Então vamos lá, eu vou falar sobre day trade em índice, principalmente o índice da Alemanha DAX, que é o que eu gosto. Acordo de manhã, a gente já coloca o gráfico na tela. Então, 3 assuntos principais que eu quero apresentar para vocês hoje. Eu quero falar sobre as vantagens de operar índice, quais são as vantagens, né, que eu vejo, por quê, quais são as características particulares do índice, o que tem de especial que não tem nos outros, e vamos falar do operacional no trading, tá? Onde que eu vejo entradas, o que dá para fazer de análise. Tá? Então, basicamente, é isso que eu vou apresentar para vocês. Na hora da análise, eu preciso me estender um pouco mais, que é a parte boa, ok? Então, rapidamente falando, né, o Evandro, 2007 comecei meus estudos na Bolsa, 2008, então, comecei a operar propriamente Bovespa, e no mercado Forex eu comecei em 2010. E aí eu não fechei no começo com os pares de moedas, e aí eu comecei a gostar do índice, porque no Brasil eu operava índice, então eu fechei o índice da Alemanha. Gosto de day trade, tá? Abrir e fechar as operações, é legal, gosto do mesmo dia, tranquilo, gerenciamento. E eu gosto de fazer o atendimento, o pessoal precisa, quero mandar um dólar, preciso ter uma renda em dólar e tal, eu faço atendimento no grupo de investidores. Então vamos lá, o que eu posso falar sobre vantagens? Então eu quero apresentar para vocês um pouco das vantagens. Primeira grande vantagem, tá, é volatilidade. Evandro, tá, mas o que é volatilidade? Existem ativos que são mais voláteis e ativos que são menos voláteis. Eu, Evandro, gosto que tem esse tipo de movimento aqui? Não, eu gosto desse que tem esse movimento aqui, ó. Tá? Então, o que o Evandro gosta? Eu gosto disso aqui, ó. Volatilidade. Tá? Se é para cima, se é para baixo. Então, uma das principais características do índice é volatilidade intraday. Movimenta bem pra caramba. Tá? Segundo ponto bem interessante que eu acho muito bom é o valor de cada ponto. Só para vocês terem uma ideia, então, euro, dólar, cada pip, no índice da Alemanha é 25, ou no índice no Nasdaq é 20 dólar. Tá? Então, se eu usar o mesmo tamanho de lote, claro, é outra proporção financeira, eu tenho aqui como potencializar, então, cada um lote é 25 euros. Então, um lote é um pouquinho mais pesado. Tá? Uma outra característica importante é o mercado bem segmentado. Então, vamos lá. Requer um pouco de tempo. Se eu operar em DAX, aqui, pronto, agora voltou. Vamos lá. Então, se eu vou trabalhar o índice, exatamente o índice da Alemanha, como eu estava falando, vamos lá. O DAX é igual à Alemanha. Então, o que eu preciso olhar? Eu não olho lentamente, mas eu preciso entender o quê? Poxa, o mercado da Europa, as empresas da Alemanha. Eu sei que 80% dessas empresas da Alemanha também estão nas bolsas americanas. Então, aqui está um exemplo. Se eu operar o índice Brasil ou o Nasdaq, o que eu preciso saber? Qual a principal seção? Estados Unidos, a bolsa de tecnologia, né? E qual a melhor seção? Americana, tá? Então, eu preciso saber um pouco uma característica de cada índice. Ah, Evandro, eu quero operar o índice Brasil. Então, Brasil. O que interfere no Brasil? Vai lá e vê as características do Brasil. Não precisa fazer uma leitura extremamente profunda, mas você precisa saber. Por quê? Porque acontecendo alguns detalhes durante o dia é importante.
Então, o mercado segmentado, e aí eu vou te falar que essa parte boa, que é uma das vantagens, por quê? Porque eu opero DAX, mercado forte. Então, se eu sei que lá é feriado, ou lá está meio ruim, lateral, ou as empresas estão em crise, ou tem uma tendência forte de alta, ou eu consigo ficar um período ruim, ou tem um mercado de movimentação de baixo. Então, é isso que me interessa. Uma outra vantagem que ninguém atenta, eu falo que a vantagem é que se você tiver uma boa gestão de risco, por quê? Porque como movimenta muito, as pessoas deixam posição. Imagina você abrir uma posição de manhã e você deixar uma posição até final da tarde. As pessoas não pensam isso no começo. Qual é o risco que você está correndo? Você tem espaço suficiente? Vou deixar isso. Se você abre uma posição hoje e passou um dia, fechou, começou outro dia, subiu de novo, começou, fechou outro dia, andou de novo. Se você entrar tanto comprado quanto vendido, qual é o tamanho do teu risco? Você mensura isso? Se é um mercado que ele movimenta pouco durante o dia, subiu um dia, subia dois, subiu três. No índice da Alemanha, assim, ó, subiu um dia, subiu 2 dias, subiu 3 dias. E no quarto dia, pode ser que ele volte tudo. Então, você tem que ter uma gestão de risco muito apurada. Tá? Isso é bem importante. Mais umas vantagens de operar o índice da Alemanha. Vamos lá. Evandro, é o maior mercado da Europa, é o motorzinho, entendeu? Ah, mas tem Londres, mas a Alemanha é o canal. A Alemanha é o que manda. Olha só o nível das empresas, eu não coloquei aqui hoje, tá? Mas olha o nível das empresas, Adidas, Lufthansa, entendeu? A gente tem empresas top. Liquidez diária, tá? Pelo seu maior mercado, tem muita liquidez, tem muita, tá? Salvo que aqui a gente tem que respeitar, então eu vou escrever o horário. Não adianta tu querer operar agora de noite ou um horário à noite aí que você vai ficar tem liquidez? Tem, mas não é a melhor liquidez. A volatilidade, né? Quanto mais o movimento, melhor. E o horário bem definido para negociar. Isso aqui é muito bom, tá? Por quê? Não parece, tá, gente? Mas aqui, horário bem definido para operar, o que significa? Significa que tu tem horário para iniciar, horário de início, horário de término. Eu sei o horário que eu posso estar na frente do computador, eu sei o horário que eu posso fechar. Então, isso aqui tu tem organização, tu tem oportunidades, pode trabalhar outros ativos. E as duas oportunidades que eu falei. Normalmente tem a seção da Europa, que é onde eu tenho preferência, e é onde tem Estados Unidos. Tá? Eu, particularmente, gosto da Europa, mas os Estados Unidos mexe também. E outro ponto, que é a vantagem que eu comentei antes, posso reforçar agora, é o valor do ponto maior que as moedas. Por quê? Porque se tu quer colocar uma estratégia de risco, vamos lá, ó, estratégia de risco, ou seja, eu quero aumentar o risco, quero fazer um capital de giro, quero ter uma estratégia para arriscar. Eu preciso de um cara que tem bastante ponto, concorda? Isso facilita, tá? E uns pontos negativos, vamos lá. Ele apresenta gaps, tá? Quem não sabe o que é gaps, como ele tem um horário, né? Ele trabalha com o mercado da Alemanha. O mercado da Alemanha tem horário para abrir, tem horário para fechar. Então vai lá, vai trabalhar dentro do dia. No dia seguinte ele pode abrir aqui e continuar. No dia seguinte ele pode abrir aqui embaixo, embaixo. Então esse espaçamento aqui, gap, é bem importante, tem que cuidar. E um outro ponto negativo são os movimentos inesperados. Assim como a volatilidade é um ponto positivo, os movimentos inesperados acontecem, tá? O mercado está em tendência de alta, o mercado está indo na consolidada, está indo, de repente, volta. Faz parte, tá? De novo, por isso que eu falei no gerenciamento, tá? E a alta volatilidade aqui pode estar doble, tá? Alta volatilidade aqui, ó, é positivo e a alta volatilidade está como negativo. Por que eu coloquei isso? Porque depende do perfil. Depende do perfil, pessoal. Tem gente que não gosta de volatilidade, que não consegue se acertar com volatilidade. E tem gente que não, cara, eu preciso que movimente para mim ver oportunidade. Então, o que eu vejo de vantagem no índice pode ser uma desvantagem para algumas pessoas. Tá? Então, e é muito comum, tá, pessoal?
Não é porque eu gosto de índice que todo mundo precisa operar índice. Tem pessoas que não conseguem operar índice. Isso é fato. Tá? Então, nesses 10 anos aí, a gente vê muita coisa, muitas pessoas não conseguem. Não é porque a pessoa é ruim. É só ela estar no perfil dela. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Peguei um dia, tá? Então, do início do dia até aqui, quase final do dia. O que a gente tem? Tem uma marcação aqui, ó. Fez um ponto máximo, que era o início da manhã. Aqui é o início da sessão Londres, ó. A abertura do mercado londrino. Então, ele já fez uma movimentação antes da sessão e fez uma movimentação mais forte na sessão. A brincadeira aqui, a gente está falando de 153 pontos. Sabe o que é isso? 153 pontos? É muito ponto. E por que a gente enxerga a verdade? Porque no mesmo dia, assim como ele caiu 153 pontos, olha o que ele fez. Ele foi lá e ele retornou. Né? Se a gente excluir a sessão da Ásia, que é essa sessão aqui, ó, a gente não tem essa sessão aqui. A gente tem o que? A gente tem um movimento da sessão de Londres, aqui, ó, duas barras amarelas de queda, e a gente tem um movimento da sessão americana. Ou seja, toda a volatilidade, tudo que ele caiu, ele subiu. Por isso que perguntas, às vezes as pessoas falam, Evandro, será que cai mais? Será que pode cair mais? Bicho, eu falo, se caiu isso aqui na sessão americana, replica e pode cair mais um tanto lá para baixo, ó. Sim, pode cair mais um tanto, tá? Então essa volatilidade é bem importante. Aqui são gráficos de 5 minutos. Então a gente pega aqui, ó, eu fiz questão de colocar em uma questão de pouco tempo, ele movimentou 37 pontos. Tá? 37 pontos. Se a gente trabalha 37 pontos, vou dar um exemplo para você, se a gente trabalha 37 pontos vezes 25, pessoal, a gente já tem 925 dólares ou euros em 5, 10, 20, 30, 40 minutos. Então, se a gente pegar 37 pontos vezes 12,5, meio lote, a gente tem ali mais ou menos 400. Tá? Então, se a gente trabalhar com... Isso aqui é o lote 1.0. 1.0. Aqui é o lote 0.5. Se a gente trabalhar com o lote 0.10 vezes 37, a gente tem 37 dólares ou euros. Então, a gente consegue, olha só, com um gerenciamento com lotes menores, a gente consegue fazer resultados. Então, depois, a gente não, dificilmente a gente vai fazer uma venda aqui e vai pegar até lá embaixo. A gente vai pegar parte de movimentos, né? A gente pega partes de movimentos. É isso que consome nosso capital ao longo do tempo. Tá? Então, aí tem um exemplo dos índices da Alemanha. Outro índice que, além de volatilidade, a brincadeira é que ele tendencia, ele vai. Quando ele diz que ele quer cair, ele cai. E quando ele diz que ele quer subir, ele sobe. Tá? Então, isso é bastante importante. Aqui das vantagens do índice da Alemanha, né, que é vantagem e desvantagens. Então, olha só, esse aqui é um outro dia, ó. Lembra dos horários que eu falei que tem os horários bem definidos? Sessão de Londres, né? Sessão americana. Outra vantagem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vamos lá, não tem uma medição de pontos, mas olha só. 3 candles, 4 candles, 5 candles, 6 candles, 7 candles, 8 candles. Então, aqui a gente tem claro, consolidou, depois andou. Então, essa é a vantagem. Desvantagem, deixa eu marcar para vocês aqui. Olha o gap. Olha o gap. Tá? Então, se eu ficar comprado aqui no final do dia, no dia seguinte posso estar lá em cima. Se eu ficar vendido aqui no final do dia, apostando na queda, pode ser que no dia seguinte eu leve choque. Tá? Então, é bem importante. Para quem entende um pouco mais de análise gráfica, tem alguns sinais muito claros, tá? Ele fala alguns sinais, fala com a gente, quem está familiarizado aí, consegue alguns sinais aí, tá? Mas vamos lá, vamos seguir mais à frente aqui, rapidinho. O que tem também? Olha o operacional. E agora vamos meter em cima de gráficos.
Evandro, o que dá para operar? Dá para operar rompimento, tá? Quem opera índice Brasil e tem dificuldade com o índice Brasil, operar, Evandro, me estopa muito e rompe, diz que vai, depois não vai, volta tudo, minha análise fala certa, não funciona. Quem opera o índice Brasil e tem dificuldade e, cara, e vem pro índice de manhã, tranquilo, tá, gente? O cara vai muito bem, a pessoa vai muito bem. Dá para operar muito pullback, tá? Muito pullback. Vocês viram que o mercado estava subindo aqui, aí ele voltou, aí ele subiu de novo. Então, essas voltas aqui, ó, tudo que for volta aqui, dá para a gente pegar, tá? Pullback. Vantagem do rompimento é que você pega o impulso, pega o movimento. A vantagem do pullback é que o stop loss é mais barato. Tá? E a relação risco-retorno tu pode conseguir 2 para 1 ou 3 para 1. Tá? Essas são as vantagens de se operar. E price action é que praticamente, daí eu já vou lá pro gráfico para a gente ver, o price action, que a gente vai ver só candle, cara, respeita muito. Eu sempre falo, você vai conversar com o gráfico, e bastante, ainda mais no índice da Alemanha. Alguns pontos bem importantes, já mencionei, tem que ter gerenciamento de risco, tem que ter gerenciamento de risco, e eu vou voltar aqui um pouquinho mais para mostrar. O trader, olha só, preste bastante atenção, o trader que for para o mercado, e ele fizer uma compra aqui, ó, estou colocando um cenário errado, tá? E ele fez uma compra, vamos aqui, ó, ele fez uma compra esperando o mercado subir, e o mercado começa a cair, tá? E digamos que ele chegou aqui e ele encerrou a operação. Se essa operação aqui que ele abrir não suportar uma queda de um dia, ou seja, daqui até o fechamento, ele está fora. Ele está sendo amador e ele nem sabe. Ou seja, se você comprar aqui na abertura, comprar ou vender, e você ficar até o final do dia para encerrar a operação, independente se é comprado ou vendido, se você não tem fôlego para segurar esta volatilidade, cara, o teu fracasso é certo. Se você não tem financeiro para segurar um dia de movimentação, você está muito mal assessorado. Tá? Você teve uma má escola. E aí, uma parte boa que é operacional, além de ter um gerenciamento de risco, tá? Você pode fazer o que você pode mais do que uma estratégia. Eu vou voltar um pouquinho para o gerenciamento de risco e vou dar um exemplo. Tá? Olha só, questão de conservador, contas de 10 mil dólares. Amarelo não, Evandro, né? Amarelo não, né? Conta de 10 mil dólares. O lote 0,10. Lembra que ele deu um movimento de 150 pips, 150 pontos? Ou seja, ele caiu, ele pegou 150 pontos, né? Se a gente fizer 30 pontos, ou 21 pontos, eu vou falar em 21 pontos, 20 pontos, tá? Olha só, se a gente pegar, deixa eu colocar aqui no texto. Se a gente pegar 20 pontos por dia, significa o quê? 20 vezes 2,50. Então a gente vai estar falando em termos de 50. O que nós temos aqui? Nós estamos falando 0,5% ao dia. Entenderam? Olha o que a gente está falando. Se eu usar uma conta de 10 mil dólares e usar um lote de 0,10 e eu conseguir buscar uma média de 20 pontos ao dia, eu faço 0,5% ao dia. Evandro, não consigo, consigo só 10 pontos ao dia. Cara, você vai estar fazendo 0,25% ao dia. Porque a nossa poupança demora 30 dias, nem isso, você tem a oportunidade de fazer um dia. Tá? Então, é só um modelo de gerenciamento, é só uma ideia que você não precisa alavancar tanto para você fazer isso. Ok? Aqui a gente está falando de uma alavancagem mais ou menos de 3 vezes. Super tranquilo, né? Tá? Importante ter mais uma estratégia, tá? Por quê? Porque às vezes tu pega uma estratégia que tem estratégia de abertura.
Ah, porque eu quero ficar só uma hora na frente do computador, tem uma estratégia de abertura. Ah, mas eu tenho uma estratégia de tendência, que me exige ficar um pouquinho mais na frente do computador, e aí eu pego um pouquinho mais. Bom, legal. Então, a estratégia de abertura, daqui a pouco tu trabalha com 10 pontos de ganho e 10 de loss, e trabalha a estratégia de tendência, tu trabalha com 30, 40 pontos de ganho e 30, 40 pontos de loss. Vai no teu gerenciamento. Você pode diversificar, tá? O que, que eu acho um pouco mais difícil trabalhar, e não é só pela minha experiência, é pelo que eu vejo no mercado, pelo que eu vejo as pessoas. O scalper no DAX é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque como a gente tem um candle, vamos lá, de 5 minutos, e esse candle da máxima até a mínima, ele já vai bater 10 pontos, 20 pontos, cara, o scalper, para você fazer uma compra e ganhar, sei lá, 3 pontos, e tu deixar 9 pontos, relação negativa, que eu não gosto, tá? Ganha 1 para perder 3. Esses 9 pontos, com certeza, ele em um candle de 5 minutos ele vai. Ou seja, se deixar um stop de 9 pontos, você sabe que em 5 minutos, com certeza você vai pegar ou stop ou você vai ganhar os teus 3. Por quê? Porque em 5 minutos a média de volatilidade é maior. Tá? E outro ponto negativo, então o scalper é um pouco mais trabalhoso. Tem a questão da liquidez do horário, porque daí o scalper você vai pegar o horário que ele estava dando uma consolidada lá e a liquidez do horário. E muitíssimas poucas pessoas no gráfico de 1 minuto conseguem ser profissionais e ter sucesso. Tá? Vamos para o gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Olha só, índice da Alemanha, um candle. Da abertura aí, ó, 9,6. Então, um candle de 5 minutos, olha só, 22 pontos. Aí pegamos um candle menor, da mínima, pega aqui, ó, da mínima para máxima, ó, 6 pontos. Aí eu vou pegar o candle que parece que não foi nada, da mínima para máxima, ó, 8 pontos. Então, 8 pontos, olha só, da mínima para máxima, 12, 13 pontos. Então, a única coisa que é certa é que é daqui até aqui, ou seja, em 5 minutos, ele vai andar mais do que os 9 pontos, é mais complicado, tá? Nesse sentido. E ele dá melhores oportunidades onde? Na tendência. Né? Você pega um candle de rompimento, ele já deu 10, 11 pontos. Tá? Então, é essa questão que a gente precisa identificar. Tá? É um dos pontos aí que a gente precisa ser positivo, não. Vamos lá? Já estou agradecendo a partir de agora, porque tecnicamente é um jogo rápido, quero apresentar para vocês. E aí agora eu quero passar para vocês análise do gráfico, aonde que você tem a oportunidade de venda, aonde que você enxerga, tá? Vamos lá. No meu modelo operacional, até vou deixar aberto aqui para todos que tiverem perguntas, né? Tá. Vamos lá. Olha só. O que na minha qualidade como trader, o que eu tenho? Cara, se ele deu esse movimento aqui, eu tinha que ter a favor desse movimento. É isso que eu enxergo. Se ele me deu essa oportunidade aqui, eu tinha que estar dentro ali. Tá? Então, vamos lá. Qual é a barreira que a gente tem? Primeiro, qual é a janela que eu vou estar na frente do computador? Eu vou estar daqui até aqui. Bom, então eu tenho que enxergar. O que eu enxergo claramente? Tá? Quando eu bato o olho no gráfico, eu enxergo claramente isso aqui. Ó. E aí eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o que antecedeu. Eu vou olhar aqui ó, o candle forte. E aí eu vou olhar o que antecedeu. Perdão. Por quê? Porque é assim que a gente identifica os pontos de entrada. Eu vou olhar o candle forte e eu vou olhar o que antecedeu. Aí a gente faz uma análise gráfica tradicional, né? Que eu gosto de simplificar, né? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, suporte, resistência, tendência de queda, rompimento claro, né? Tudo isso que a gente consegue. Então, fundos eu vejo ascendência, eu vejo o ponto de rompimento
Então, eu gosto muito de operar rompimento, região de rompimentos. Eu gosto de operar muito aqui, se viesse fazer um pullbackzinho para voltar, essa região aqui seria uma região de interesse. Nesse sentido. Pessoal, a ideia era essa. Tem pergunta? Fala, Fernando, tudo bem? Kevin? Vamos voltar mais uns dias. Vamos, olha só. Estava esquecendo de voltar mais uns dias, né? Olha só. Tá vendo quando ele começa a formar, ó, topos, topos, formou tendência de baixo? Qual os melhores movimentos? Aqui, ó. A gente tem que estar aqui dentro, tá? Olha o outro dia, ó. A gente consegue ver nitidamente. Consegue ver o gap, consegue ver rompimentos. A gente consegue ver nitidamente. Quem não consegue enxergar hoje aí no webinar, não se preocupa, tá? Com o passar do tempo, você vai melhorando, com o passar do tempo, você vai pegando o jeito. Aqui você vê que é um break, ó, final de movimento, anúncio, dúvida, esticada. Tá vendo? E assim funciona. Tá bom, pessoal? Fica gravado para todos. Agradeço a todos. Boa noite a todos. Podem participar dos próximos. Se alguém precisar de algum contato, nós temos aqui, ó, contato@estudiofinance.com.br ou 5499-140-2918. Ok? Valeu, boa noite a todos. Obrigado pela participação.